Quinta-feira, 24 de julho. Bom dia, amigos. Mais um programa especial com o secretário da Saúde, Régis Fonseca. Tenho certeza que vai ser um baita de uma conversa, um baita de um papo, né? Ele é meu amigo, um garoto que se criou ali, já falei várias vezes, junto ali com meus filhos, né? Estudaram no Colégio Nacional dos Anjos, me lembro de vocês, jogando bola ali no fundo da minha casa e tal. É bacana isso, é bom dizer isso, não tem nada mais, nada menos, é uma intimidade saudável e tão saudável que vai ser a nossa entrevista, que vai ser uma coisa pura, sincera, vamos falar realmente dos problemas, das coisas que acontecem. E o Regis hoje preside, né, vamos dizer assim, a Associação dos Secretários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Você teve uma experiência, anda pelo Brasil, anda por aqui, anda por ali, e eu quis falar com ele, porque eu sei que ele é um guri inteligente, um guri interessado, né, e realmente resolver, um guri honesto, né, isso é bom ressaltar, né, gosta de política, mas tecnicamente está se havendo muito bem aqui no município de Gravataí. Bom dia, meu amigo Regis. Bom dia, Chico. Para mim é uma satisfação participar do teu programa, né? A gente assiste também e sabe dos teus espectadores, essa qualidade do público que te acompanha. Então, para mim é uma satisfação estar aqui, né? Temos essa relação de amizade entre famílias, enfim. Era um grande amigo também do meu pai, do meu falecido pai. Zé Almeida Costa Alves. Exatamente. E eu venho dessa família, uma família que conhece também meu irmão, minha mãe, minha irmã, enfim. Minha filha, nós temos essa relação que eu acho que, né, faz com que a gente tenha cada vez mais carinho pela nossa cidade, com aquilo que a gente faz. E a cidade precisa de união das pessoas. Sem dúvida. Falar as coisas sinceras. Sem dúvida. Então, eu me sinto até muito grato por aquilo que a gente vem fazendo hoje e pelo incentivo que a gente recebe, principalmente, né, dos amigos, das pessoas que nos conhecem. Isso, sem dúvida alguma, Chico, faz toda a diferença para que a gente siga avançando e no caminho certo, né? Nesse rumo de desenvolvimento que a nossa cidade vem experimentando nos últimos anos. Então, mais uma vez, te dizer que é uma grata satisfação, como eu estava falando, né, a família, né? Minha família é uma família de idealistas, né, de pessoas que, né, trabalham pelo ideal. E eu não sou diferente, né? A gente busca se desenvolver e sabendo que deixando um legado para a sociedade, para a nossa comunidade, eu acho que esse é o sentido, né? O grande sentido de tudo que a gente faz, porque o desafio diário não é fácil, mas cada entrega que a gente pode proporcionar, sem dúvida alguma, tem um valor muito significativo. Importante ter propósito, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é o principal. E botando a mão no pulso, assim, vamos dizer, como diz o gaúcho, como é que está a saúde aí de Gravataí? Bom, vamos lá. Saúde é sempre a área, né, mais difícil, eu diria, para todas as gestões, principalmente nas gestões municipais. Gravataí, hoje, né, se comparado com as cidades do mesmo porte, se comparado também com as cidades da região metropolitana, nós estamos num outro patamar, né, no que diz respeito ao nosso modelo assistencial. A gente tem uma rede ampla, são 30 unidades de saúde, temos 15 centros especializados, temos, né, a contratualização com a Santa Casa. Hoje, o único hospital fora do complexo é o Hospital de Gravataí. Santa Casa é uma instituição renomada, né, quinto maior prestador SUS do país, que sem dúvida alguma, né, vem fazendo com que o nosso hospital avance a cada dia. A gente sabe dos nossos desafios, sabemos que temos ainda muito a ser feito, mas eu tenho dito, né, e o prefeito Zafra, o vice-doutor Levi, eles têm também esse entendimento. Na saúde a gente não pode parar de fazer nunca, a gente tem que sempre seguir avançando. Porque se tu criar um passivo, tu não busca mais. Então acho que esse que Gravataí vem fazendo, e no último ano, né, eu acho que no último governo, principalmente, nós investimos, né, a marca histórica de 50 milhões em novas estruturas. Tu participaste, né, de muitas das nossas inaugurações, entregamos obras e novas estruturas de saúde, qualificando o atendimento em toda a nossa cidade, numa cobertura de atendimento, né, assistencial que já é bastante ampla, mas que sem dúvida alguma ganhou um acréscimo de qualidade muito expressivo com as novas estruturas que nós entregamos. Interessante isso aí. O que tu acha, assim, que é uma coisa deficiente, assim? Porque quando se fala em saúde, pelo menos no meu entendimento, a gente fala classe média povão, né? Porque a outra classe sempre tem, né, tem os seus, como é que se diz, seus planos. Sem dúvida. Um é Unimed, outro é Bradesco, se salvam por aí. O que tu acha que está precisando, ou não está precisando, ou está pleno, não sei, para atender o povão? Assim, o povão se queixa do Becker, né?
Para mim, sabe, que eu atualmente até me dou muito bem com o superintendente, com a turma lá, né? Mas eu me dar bem é uma coisa, e eu estar aqui intermediando entre a evolução do atendimento da saúde é outra coisa, né? Então eu quero saber o que tu acha que precisa melhorar bastante. Tem a questão ali da baixa complexidade, que eu bato muito, da alta complexidade. Esse dia eu estava vendo Canela, parece, vai ser inaugurado lá um hospital de alta complexidade, ou média alta complexidade. O que significa alta complexidade? Tu sabe muito bem o que é. É melhores aparelhos, melhores médicos, melhor atendimento, fazer cirurgia de cabeça, cirurgia de estômago, do coração. Hoje não se faz aqui, né? Se eu tenho um infarto, tomara que não tenha, eu vou ser atendido em detalhes, se precisar fazer uma cirurgia, só em Porto Alegre. Né? Exato. O meu pai morreu faz 60 anos, certo? E se eu tiver um infarto hoje ou um derrame hoje, vai acontecer quase que o mesmo que o meu pai. Isso aí está errado. Isso está errado. Mas vamos lá. Eu acho que, primeiro, com relação à população, né? 70% da população utiliza o Sistema Único de Saúde. Nós atendemos muito diariamente, a gente chega a fazer mais de 5 mil atendimentos em toda a nossa rede, hospital, UPAs, né, as unidades de saúde, os centros especializados, a farmácia municipal, diga-se de passagem, hoje numa estrutura, né, muito diferente daquela que tinha aqui no centro. Mas se tu me perguntar assim, o que tem que avançar, eu sempre digo que a saúde a gente tem que avançar de maneira equalizada nos 3 níveis de atenção, que é lá, atenção primária, os postos de saúde, a atenção especializada no que diz respeito a atendimentos especializados, a cirurgias, a consultas e exames, e na atenção hospitalar. Foi isso que a gente procurou fazer nos últimos 4 anos, mas desses 3 serviços, o que a gente tem melhor avaliação e está entre os serviços mais bem avaliados da Prefeitura são as nossas unidades de saúde. Temos melhores indicadores também entre as maiores cidades do Rio Grande do Sul. Então a menina dos olhos hoje da nossa rede, sem dúvida alguma, são os postos de saúde e a nossa atenção primária. Na especializada, é sempre a dificuldade... São 12, né? Quantos postos? 30 postos. Nós estamos no 12º novo, né? Nova estrutura que a gente está substituindo pelas antigas. São 30. Uma cidade muito grande também. Cidade muito grande, né? Se falar em número de equipes, são 57 equipes de estratégia de saúde da família, 22 EAPs. Então, uma cobertura de quase 90% de atenção primária. E a gente segue avançando, mas sempre com parcimônia, porque tudo isso tem uma lógica de custo. A saúde toda, né, tem uma lógica de custeio que ela é bastante difícil. E a gente pode entrar também depois na outra pauta com relação ao Conselho. É a Secretaria da Saúde a mais financeiramente... É da educação, depois a saúde. Os 2 maiores orçamentos. Primeiro educação, depois saúde. Mas vamos lá, falando um pouquinho do hospital, então. Como eu disse, a atenção especializada também é um grande gargalo do Sistema Único de Saúde no país, né? As filas, as famosas filas do SUS. Sim. Isso a gente tem que estar sempre buscando soluções, né, para tentar amenizar esse problema, mas passa muito pelo investimento, obviamente, da União, tendo em vista que os municípios já investem muito mais do que o mínimo constitucional. Mas a gente vai para o hospital, né? Atenção hospitalar na nossa cidade. Nos últimos anos a gente procurou focar na reestruturação e modernização do Becker, duplicação da UTI, passando de 10 para 20 leitos, já a entrega da primeira fase da emergência também com 20 novos leitos, enquanto as pessoas na rua elogiam bastante, né, a nova estrutura. Quanto por cento da UTI é SUS? 60% da UTI é SUS. E aí que é dentro da lógica sempre, né, de filantropia da instituição privada contratualizada buscar esse atendimento, né, de 60%. Nós temos hoje também a próxima fase da emergência, que em seguida deve ser anunciada, né, uma parceria com o governo do estado, deve ficar agora para o início de agosto, já o início das novas, que daí revitaliza toda a área da frente. Verbo estadual. Verbo estadual, nós temos um aporte também para uma área de manobra, que nós vamos utilizar enquanto se faz a obra, que daí com aporte também do município. Todos esses projetos, né, o município participou de maneira muito efetiva, porque nós entendemos que o Becker é a nossa atenção hospitalar, embora contratualizado, é o nosso hospital. Claro. E é isso que o prefeito... Referência. Sem dúvida, é isso que o prefeito, Chico, e o vice têm trabalhado muito, a necessidade de nós entender que esse hospital é nosso, da nossa comunidade, da nossa cidade, embora, né, pertença à Santa Casa de Misericórdia, que é uma instituição também filantrópica. Sim. E que eu digo que é um patrimônio também dos gaúchos. Então, eu acho que esse entendimento nós, enquanto comunidades, temos que ter. E aí o que se busca? Avançar nessas estruturas, modernizar primeiro o que existe, para partir para um próximo passo de ampliação. E aí também nós temos que sempre pensar com muita parcimônia. Cidades que avançaram muito já para alta complexidade e que estão aqui no entorno da região metropolitana tiveram dificuldades.
Nós olhamos para Canoas, hoje vimos as dificuldades que Canoas tem hoje para atender os mais de 100 municípios que têm Canoas como referência para o atendimento de alta complexidade. Então, geralmente, quando tu implanta uma linha de alta complexidade, tu acaba sendo referência para outros municípios. E esse é um cuidado que o gestor de saúde tem que ter. Por quê? Porque nós estamos próximos à capital e isso é bom. Nós temos uma freeway, Chico, que te leva até os hospitais da capital em 20 minutos. Na Gravataí também é referência na Grande Porto Alegre. Atende Cachoeirinha, atende tem problemas sérios. Referência pactuada mesmo, nós somos só para Glorinha. Mas nós atendemos todas as cidades do entorno, que quando principalmente passam por dificuldades, como passaram as cidades aqui, as nossas lindeiras principalmente, acaba, sem dúvida alguma, né, sobrecarregando também o nosso hospital. Gravataí tem a obrigação de atender Glorinha. Pactuado é só Glorinha, mas a gente atende todo o entorno, né? Em torno de 20% dos nossos atendimentos. Cachoeirinha é um problema, tem sido, né? Agora está numa fase melhor, trocaram a gestão do hospital, Alvorada trocou a gestão do hospital também, Viamão está passando por nova troca de gestão, adquiriram o hospital, agora estão passando por nova troca de gestão, Canoas também teve todos os problemas, mais os problemas da enchente. Então o nosso entorno aqui, no que diz respeito à saúde, foi muito prejudicado nos últimos anos e agora vem passando por um momento de recuperação, eu diria. Então nós estamos otimistas e também auxiliando os vizinhos na medida do possível, né? E não significa auxiliar receber tantos pacientes aqui, porque a gente, né, mal tem a capacidade para atender a nossa população, que também é ampla. Mas o hospital, eu acho que é isso, avançar no hospital com parcimônia. O prefeito e o vice têm trabalhado muito isso também. Nós temos projetos sempre em andamento no âmbito da secretaria para captar recursos e a gente poder ampliar as nossas áreas. Tem o projeto Novo Hospital, né? Tem muitos projetos. De um novo hospital? De um novo hospital, o Bárbara Marques, no outro lado da rua. Eu acho que é a proposta hoje porque mais aquele viável. Ali não tem mais o que, né? Aquele ali eu acho que assim, ele estava precário por falta, né, de manutenção de todos esses anos. As irmãs já vinham num processo, né, de desligamento da atividade e acabou também se gerando um passivo, né? E eu sempre ressalto o trabalho das irmãs também, Chico. Né? Se tu veres, as irmãs doaram o hospital para a Santa Casa. Então, eu acho que foi um gesto, tinham proposta para venda, inclusive, e doaram para a Santa Casa. Sim. Então, eu acho que elas concluíram a missão delas com um gesto muito nobre. Só que, obviamente, o hospital a gente tem que ter um olhar para ele e da mesma forma... A gestão hoje não é fácil de um hospital. Não é fácil, não é fácil. Nós aportamos um recurso bastante expressivo no município para a gente ter o nosso atendimento, né, em outro padrão com relação às outras cidades. A saúde tu não consegue fazer ela com defasagem orçamentária. Vai faltar um insumo, né, vai de repente o profissional não conseguir se estabelecer no serviço. Então isso tudo hoje em parceria com a Santa Casa a gente vem avançando muito também. E a gente vem recebendo também muitos elogios. O que há um tempo atrás a regra era só a crítica. A crítica existe ainda, obviamente. Tem elogios também. Mas a gente recebe elogios, né? E eu acho que trazer essa cultura, né, da gente também exaltar o elogio faz com que a população entenda que o hospital é nosso. Hoje o prefeito também tem feito um trabalho com a iniciativa privada, entendendo que aquilo que acontece no complexo lá em Porto Alegre, da iniciativa privada participar, aqui também pode acontecer. Nós somos um complexo industrial. A empresária, aquela Nora Teixeira, deu um recurso muito expressivo, né? Mais da metade, eu acho que em torno de 70% foi no recurso de uma doação, né, da Nora Teixeira, da família, para a construção daquela linda estrutura. E aqui nós temos potencial para isso. Temos um parque industrial também pujante, só que nós temos que criar essa energia, né, de pertencimento e também ter os projetos. E hoje nós estamos com a nossa legislação já preparada para isso. Pois é, a empresa pode ter benefícios fiscais. Benefícios fiscais, pode fazer a doação sem benefício, pode fazer com benefício. Hoje nós também organizamos a nossa legislação do Fundo do Idoso, estamos trabalhando com o Conselho do Idoso para que também seja uma fonte de captação, como ocorre em Porto Alegre. Então o case de Porto Alegre, hoje nós estamos no momento, já amadurecemos a ponto de dizer, aquilo que acontece lá no complexo passa a acontecer aqui. Eu diria que já está acontecendo. Se tu olhar essas estruturas que nós entregamos nos últimos 4 anos, já deu um grande salto assistencial e eu acho que esse é o caminho que a gente tende a sempre acelerar o processo, mas olhando sempre também para as necessidades de custeio, porque não dá para dar o passo maior que a perna. Regis, eu vou falar um negócio aqui bastante polêmico que eu estou sabendo aí da Grande Porto Alegre e muitas coisas do Brasil, muitas coisas até em nível federal, etc. Né? Por exemplo, eu sei que Gravataí não, pelo menos no meu conhecimento, não existe corrupção na saúde. Eu acho um absurdo o político, o gestor, o administrador que seja,
pegar dinheiro da saúde e merenda escolar. Pelo menos isso não deve... E a gente sabe que isso acontece. Cidades aí da Grande Porto Alegre estão quebradas por causa de corrupção, contrato disso, contrato daquilo. Tu sabe disso, né? É aquilo que eu te falei, Chico. A gente trabalha com idealismo e sabe que a responsabilidade que nós temos... Isso é verdade aqui em Gravataí. De gerir o recurso e de fazer as entregas que nós fizemos. A gente presencia, né, em diversas cidades, né? Hoje nós, além de termos uma estrutura de gestão com transparência, né, e que a gente faz... É fácil roubar, né? É só ser balanço, né? É isso, mas a gente sabe que esse caminho é curto, né, Chico? Claro que é curto. A gente sabe qual é que é a sequência, né? Claro que é. Até eu digo, se não paga pelo meio legal, né, tem uma outra justiça que eu acredito mais ainda, que é a divina. Claro. Então, eu acho que assim, a gente tem que entender o que realiza, quando a gente está na função pública, não é recurso, não é dinheiro. O que realiza é entrega. Isso geralmente a gente até diz que não tem preço. Então, existe sim, né, a gente presencia, né, diversas notícias ruins. Presa, né? Diversas notícias ruins, a gente lamenta. Mas hoje eu posso dizer o seguinte, né, a nossa gestão tu vem acompanhando, né, nos últimos anos, e a gestão da Santa Casa também é uma instituição idônea, né, que nos dá tranquilidade de saber que hoje, por exemplo, as nossas UPAs são integradas com o hospital. A gestão das UPAs hoje é feita pela Santa Casa. E o que a gente percebe com outras instituições, e nós passamos por 3, 4 instituições num período curto de tempo, antes de nós ter a Santa Casa, que consolidou o modelo, e que é um modelo que nos orgulha muito, onde um paciente que está lá na UPA, ele é assistido no round diário da nossa emergência do Becker, e se ele tiver necessidade de ir para a UTI, ele vai primeiro para o paciente que está na emergência, que tem um grau de risco menor do que o dele. Então, o sistema integrado... Tem esse banco de dados, essa isso informação. não aparece no dia a dia, Chico, mas eu digo que é um modelo assistencial, né, que a gente se orgulha muito de ter implantado. Tem a preferência por gravidade do momento. Se o paciente está lá na 020 e ele tem um caso, e o caso dele é mais grave do paciente que está na emergência, para acessar uma UTI, por exemplo, ele vai subir antes do paciente do Becker. Isso ele chegando no Becker, chegando em qualquer lugar? Qualquer uma dessas 3 estruturas é como se ele estivesse já na atenção hospitalar. E no round diário, que é feito com todos os pacientes que estão nas UPAs e no Becker, os especialistas do Becker também participam. Então, se tu falaste da cardiologia, se tu infartar e entrar em uma das UPAs, tu vai ser atendido pelo nosso clínico, vai ser estabilizado e possivelmente no round diário tu vai ser avaliado pelo cardiologista nas do nosso UPAs hospital. ele já ganha tipo uma injeção, uma coisa? Hoje mesmo nós temos nesse momento paciente que teve parada cardíaca ontem e que está estabilizado. Qual é o tempo do atendimento antes de tu perceber que tem uma parada ou um derrame, sei lá uma formiga aqui, dói no peito, e tem um tempo que ele tem que ser atendido antes de morrer? Aí não é minha área, né? Não sou médico, né? Vamos ultrapassar. Mas o que a gente entende, Chico, e conversa com os especialistas, é que esse atendimento tem que ser buscado o mais rápido possível. 1 hora, 2 horas? Menos, né? O mais rápido possível. Quando tu sentir qualquer um desses sintomas, tu tem que buscar o atendimento. A gente está tentando desenvolver um outro projeto, e em breve a gente, se conseguir avançar, nós vamos te apresentar aí também no teu programa, que é a necessidade já de tu fazer esse pré-atendimento com eletro dentro da nossa ambulância já do SAMU e a aplicação já dos trombolíticos, enfim, para que o paciente já saia já é a evolução do tempo que o meu pai faleceu, porque o meu pai foi de táxi para Porto Alegre. Sem dúvida. Então, hoje, assim, aí se tem também, né, toda essa retaguarda dos hospitais, né, de referência da capital, sabendo que os nossos profissionais do Becker e das UPAs, né, manejam bem também esse tipo de situação, estabilizam o paciente e o caso grave também, ele acessa Porto Alegre em seguida. O caso que dá para esperar, acaba levando às vezes um dia, hoje, um pouco mais. Certo. Isso é uma tranquilidade. Sim, né? Isso é legal, né? Sim. Pelo menos o cara é medicado aqui. Tenho certeza, meu pai também perdi com AVC, Chico, em 2009. Tenho certeza que se ele tivesse sido atendido hoje, né, em 2025, o atendimento seria Quantas outro. Pessoas nós perdemos? Seria não podemos perder mais ninguém. Avançou muito. Tem o que avançar, tem teto para avançar? Tem. Mas avançou muito nos últimos anos, não tem dúvida disso. Bom a comunidade saber e eu saber junto com a comunidade. Sem dúvida. Uma coisa que me veio agora à cabeça aqui, eu acho que um pronto-socorro seria interessante fazer pronto-socorro, o cara levou um tiro, o cara perdeu um dedo na empresa, fraturou, caiu. Não deveria ser um lugar diferente do atendimento cirurgia normal? Porque que o nosso hospital ele é meio pronto-socorro, ele é meio tudo, né? Sem dúvida alguma.
Acho que não atravanca o atendimento? Hoje nós já temos uma organização de referenciamento de portas, de que o paciente menos grave, ele acessa primeiro pelas UPAs, justamente por isso. Paciente certo no lugar certo. Essa é uma regra que a gente sempre procura utilizar para otimizar o sistema e para atender a todos, né, com qualidade. O nosso hospital hoje ele tem essa característica também de funcionar como um pronto-socorro, principalmente pelas rodovias que nós temos aqui no entorno. Então, assim, seria uma necessidade para a região, um pronto-socorro também da metropolitana. De Canoas é o que existia na metropolitana. Acabou sendo atingido pela enchente, ainda não retomou as atividades lá naquela estrutura. O Nora Teixeira não vai ser pronto-socorro? Assim. Não, o Nora Teixeira, a emergência do Nora Teixeira é a emergência SUS e o atendimento, se não me engano, nas demais dependências aí é de convênio em particular. E vocês não têm tido conversa assim com empresários que têm interesse em vir botar um hospital em Gravataí, como aconteceu lá em Canela, é o hospital de Caxias, né? Sim. Pompeia? O de Caxias é o Pompeia. Um deles, né? Um deles é o Pompeia. Está construindo em Canela um hospital de alto nível, mas eu acho que não é povão, não, pelo que eu vi. Os estudos de mercado, o investidor está sempre fazendo. O que um pouco prejudica a Gravataí, as cidades aqui do entorno, é a proximidade com a capital. Me diz qual é o hospital privado da região metropolitana que até hoje deu certo, né? Nem hotel deu certo. Então o hospital é isso, né? Tu deve ver muitas vezes, né, os nossos amigos têm os filhos no moinho de vento. E é por conta da proximidade. A Santa Casa hoje vem cada vez se especializando mais, né? E eu tenho certeza que também o atendimento de convênio particular aqui está no radar para que ele também seja otimizado e que o nosso morador não tenha que se deslocar até a capital. Mas quando ele tem muito próximo a possibilidade de ir para um serviço de excelência, né, e que o teu convênio banca tanto lá quanto aqui, tu acaba indo ali, ainda mais se for um procedimento rápido. Agora, geralmente, numa internação, né, a proximidade auxilia para que, inclusive, toda a família possa estar dando assistência ao seu familiar. E isso também está no radar da Santa Casa, de potencializar cada vez mais os convênios e a área particular do hospital, o que nos ajuda, porque funcionando bem a área dos convênios em particular, há o equilíbrio financeiro de toda a instituição e isso faz com que, né, o SUS, que a gente não tenha que equilibrar tanto hoje a contratação do SUS. Eu gosto da prática, né, porque eu acho que teoria existe, os números existem, comentários assim gerais da saúde e tal, mas eu gosto assim, o cara tem um infarto aqui, um dental, vai lá no hospital, tem um equipamento que ele se submete para saber a gravidade? Tem, né? Nós não temos aqui... Como é que é o nome do equipamento? Nós não tem toda a estrutura, por exemplo, nós temos sala vermelha dentro do hospital, tem a área de UTI e temos equipe de cardiologia também no hospital que faz acompanhamento. Em plantão de sobreaviso, no regime de sobreaviso a gente tem esse acompanhamento. Então, se tu infartares e se dirigir até o hospital, tu vai ter todo o atendimento e vai ser direcionado para a capital se for necessário. Porque tem situações mesmo de cardiologia que a gente resolve aqui mesmo. Tem paciente que acaba infartando, inclusive, numa UPA e dependendo da situação, ele não tem nem a necessidade de chegar até o hospital com o atendimento que a gente já deu para ele lá na UPA. Paciente que chega, às vezes, em parada cardíaca. Então, o atendimento clínico, ele também está preparado para todas as situações. E nós temos a linha de cuidado da cardiologia dentro do hospital, não em alta complexidade. Claro, eu tenho um amigo que ele anda aí pela rua, aí, o Danilo da Rosa, né? Olha só que interessante, ele mora sozinho, ele mora ali perto de Cerâmica, e ele sentiu que estava tendo um infarto. Ele me contou. Ele pegou, saiu a pé, porque não tem carro, ele é NPS, né, povão, assim, né? E ele saiu a pé e bateu ali no Becker, por isso que é uma coisa bacana, né? E alguém atendeu, não, já vamos ver o que o senhor tem, levaram lá, o senhor está infartando. Deram lá, não sei, medicaram ele e tal, e tu vê, olha a circunstância, né? É do povo, né? Foi a pé para lá, né? O Danilo. Mandaram ele para Santa Casa, e ele é agradecido, assim, ao Becker, né? Santa Casa. Lá fizeram a cirurgia nele no período da tarde, ele foi de manhã no período da tarde,
e ficou lá uns 3, 4 dias. Ele, melhor que o hotel. E aí ele mandaram ele de volta para Gravataí. Eu não sabia que tinha esse. Sim. Ficou mais uma semana em Gravataí. Aí o médico foi lá, o senhor tem dinheiro para comprar um remédio? Não. Então nós vamos, não sei como é que fizeram lá, deram os primeiros remédios para ele. Depois os familiares dele, sabendo da situação, que até então não sabiam, porque ele mora sozinho. E eu não sabia que tinha esse lance assim. Sim. Então, por isso tem as coisas boas também, né, gente, que a gente tem que dizer aqui, que salva pessoas, no caso. Aí ele aí, isso faz uns 5 anos. E entra na lógica do que eu te disse, paciente certo, no lugar certo. Ele foi a Porto Alegre, fez o procedimento de alta complexidade, daí voltou para Gravataí. Se ele fica em Porto Alegre, ele está ocupando um leito que outro paciente já podia estar acessando, né? Então é desse formato que o sistema funciona. Em algumas áreas, Chico, tem bastante dificuldade. Tem paciente que muitas vezes fica bastante tempo aguardando para acessar a alta complexidade no estado. Quem regula não é Gravataí. Quem regula, a gente sempre diz, a regulação da alta complexidade é de competência do estado. Né? Claro que a gente procura, né, interferir no que pode, né, mas também é uma relação que se dá entre os médicos, né, entre as avaliações que se fazem. Os profissionais. Então, nós temos dificuldades. Se nós tivéssemos um giro de alta complexidade maior, nós também teríamos mais capacidade no nosso hospital. Então o sistema tem essas deficiências hoje, né? Em algumas áreas anda um pouco melhor, em outras tem dificuldade ainda e isso acaba com que o paciente, às vezes, que nem eu te falei, não esteja no lugar certo. E isso faz com que o sistema muitas vezes tenha essas dificuldades. Tu daria uma nota assim, regular, bom, ótimo para a saúde de Gravataí? Dizer que tá bom? Olha, até a primeira vez que me faz essa pergunta, mas eu daria hoje para Gravataí, eu vou na linha do que a gente avalia com a população, porque é a população que, obviamente, é a população que tem que avaliar os nossos serviços. E onde nós temos as pesquisas de satisfação, nós ficamos com uma média 8, hein, Chico? Então, vamos em frente, né? A prefeitura... Muitas vezes, quem não acessa o serviço, avalia. E esse, às vezes, tem um olhar até um pouco mais crítico. Agora, quem passa pelos nossos serviços é atendido, a avaliação fica na média de 8 hoje. Agora, o gasto da prefeitura de Gravataí até é louvável, até tem outras áreas que ficam com inveja, né? Sem dúvida. Na saúde é uma coisa impressionante. Isso é interessante, eu acho, que a gente falar, né? Lá na Constituição Federal, o mínimo de investimento em saúde deve ser de 15%, e na educação 25%. Os municípios não conseguem fazer saúde com 15% e a educação, às vezes, em alguns municípios tem dificuldade para chegar aos 25%. Então, há uma discrepância com relação ao mínimo constitucional. A média nacional, hoje, de investimento em saúde por parte dos municípios é de 23%, enquanto o mínimo é 15%. Nós, hoje, em Gravataí, no acumulado desse ano, a gente está em 27%, que demonstra que, que o prefeito e o vice dão importância, tratam com prioridade o assunto. E aí a gente trabalha, principalmente no COSENS, que é o Conselho de todas as Secretarias Municipais de Saúde do Estado que eu presido, muito a questão do cofinanciamento, porque essa é uma informação que muitas vezes o usuário não tem. O SUS, ele é cofinanciado, ele é tripartite, já deve ter ouvido isso. Já. Né? O tripartite, o que é? Ele é cofinanciado pelo Estado, pela União, né? E pelos municípios. A União, quando foi implantado o SUS, neste cômputo geral de orçamento, na despesa total do SUS, ela investia mais de 60%. Hoje não chega a 40%. Então, por muito tempo, a sobrecarga financeira recaiu sobre os municípios. Tem a questão também dos estados e do estado do Rio Grande do Sul, que a gente trabalha também para que chegue aos 12% em despesas exclusivas com o SUS, porque hoje também existem as despesas, né, do Hospital da Brigada, do IP, que são computadas, despesas controversas. Isso vem sendo feito um trabalho entre o Ministério Público, Conselhos, Governo do Estado, para que o estado do Rio Grande do Sul também aplique o mínimo constitucional, que é os 12%. Isso a gente tem feito com diálogo, né, sem politizar o assunto, mas entendendo que a saúde, para avançar, obviamente precisa de avanço. Fala em politizar o assunto, tu acha que a política estraga ou a política é necessária na saúde? Ela é necessária em todos os âmbitos, né? Eu acho que o nosso processo democrático ele está atrelado hoje à forma de como o país, como um todo, é gerido, seja, né, por qualquer um dos entes. Então, a política ela é fundamental. Eu acho que a gente não pode trabalhar, politizar a saúde. Isso a gente sempre tem procurado. Dá privilégio para o fulano, privilégio para o ciclano. O vereador quer isso, o deputado, o vice-prefeito quer aquilo. Tratar tecnicamente. E eu acho que é isso que o nosso governo fez nos últimos anos, Chico. O que fez o nosso governo ter o sucesso e a avaliação da população foi exatamente trabalhar no modelo de gestão implantado pelo prefeito. E isso é que nos traz retorno político.
Quando tu trabalha aquela política antiga, assistencial, né, no tete a tete, toma lá da cá, né, isso tem prazo de validade. O que consolida trabalho, o que consolida personalidades, né, no mundo político, eu não tenho dúvida alguma que é a forma como ela gera a cidade, sempre numa lógica de realizar entregas, de ter planejamento, de ter eficiência na gestão. É isso que faz o sucesso dos políticos. Pelo menos é o meu entendimento. É isso aí, Regis. Olha, esmiuçamos algumas coisas, ficou legal e te parabenizo aí pelo teu conhecimento, eu já sabia disso. O prefeito, eu estava conversando com ele há poucos momentos antes de vir para cá, elogiou o teu trabalho, todo mundo conhece, né, que tu evoluiu muito nessa área, na área da saúde, conhece a nossa cidade mais do que ninguém nesse detalhe, né? Eu acho que nesse ponto nós estamos bem. Nós precisamos, assim, aumentar os espaços, acredito eu, e algumas coisas assim, de mais moderna para os atendimentos. E é por aí. Eu te agradeço ter vindo aqui no nosso estúdio. Eu acho que eu estou muito satisfeito, tenho certeza absoluta que o nosso telespectador também está feliz e satisfeito por ter ouvido essas tuas notícias, e a saúde de Gravataí junto com o prefeito, junto com o secretariado todo, né, junto com o vice-prefeito, enfim, com todos que ajudam, a nossa saúde está num bom momento e caminhando para uma excelência maior. Obrigado, Regis. Eu que te agradeço, Chico. É uma honra, né, poder estar aqui conversando contigo, com teus espectadores. E fechando, eu acho que tu resumiste bem. A gente tem que seguir avançando, a gente não pode parar. Temos muito ainda o que fazer, mas muito foi feito nos últimos anos. E eu acho que a população vem reconhecendo isso e incentivando o nosso trabalho. Se continuar nos incentivando, nós vamos sim continuar fazendo, sem dúvida alguma, né? Esse crédito que a população nos dá, sem dúvida alguma, para nós faz toda a diferença. Tá bom, obrigado, querido amigo. Eu te agradeço. O filho do Zé Almir Costa Alves. A gente volta terça-feira. Um abraço.